Estamos a iniciar a reunião desta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Esta é a última reunião do ano em que nós estudaremos um dos capítulos do nosso livro de estudos do momento, Palavras de Vida Eterna. Estamos fechando um ciclo que se reiniciará daqui a alguns dias, mas o fechamento dos ciclos para nós ainda é bastante importante, bastante significativo. Oportunidades para muitas reflexões e nós nos prepararmos para esse reinício. Assim, convidamos todos para que nos aproximemos ainda mais da presença amiga e doce de Jesus que se faz aqui nessa casa. Com algumas reflexões em forma de prece. Nós que poderíamos estar em qualquer lugar nesse momento, qualquer atividade, mas decidimos assumir o compromisso de estarmos aqui em todas as terças possíveis. E nesse realizar, nós buscamos nessa hora e pouco que aqui ficamos, nos aproximarmos. Permitimos que nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, que nós recebamos as energias amorosas que imandam esta casa, para que nós nos tratemos, cuidemos dos pensamentos e dos sentimentos que volta e meia desequilibram-se um pouco e fazem com que nossos dias sejam tanto quanto difíceis. Nós recebemos a energia para nós nos fortalecermos e nos aproximando das palavras do Evangelho, nós criamos em torno de nós a psicosfera, a aura que nos faz tanto bem. E a nossa intenção é, saindo daqui, que pouco a pouco, semana a semana, mês a mês, dia a dia, ano a ano, vida a vida, nós consigamos ir construindo o novo ser, aquele que tanto queremos, que tem como espelho maior o Jesus. Então rogamos ao Divino Amigo e a toda a falange de espíritos que trabalham, de desencarnados que trabalham em seu nome, que amparem essa nossa reunião, que nos envolvam a todos, que tenhamos uma tarde muito produtiva e que saiamos daqui motivados, entusiasmados com a proposta de Jesus para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, antes de mais nada, gente, hoje é a última semana de estudos desse ano do livro Palavras de Vida Eterna, porque nas próximas semanas, como já temos anunciado, temos uma programação especial para o nosso fim de ano. Semana que vem, quem estará aqui falando conosco é o presidente da casa, o Cléder Provencio. Cléder, nós deixamos o tema livre, então, para quem não conhece, venha, vocês vão ver uma pessoa, é um entusiasta. Quem conhece o Cléder sabe que ele é um homem em um espírito, um homem entusiasmado com a proposta da doutrina
em sua vida. Faz disso um trabalho dia a dia. Quem conhece o Kleber, ainda que convivendo não rotineiramente, percebe-se isso claramente nas suas palavras. Dia 9, então, o Kleber. Dia 16, organizado pela Iraceli, nossa tradicional tarde de artes. Nós nem sabemos quem virá cantar, quem virá tocar, mas sabemos que todos os anos é uma bênção. É uma bênção. As pessoas vêm, cantam, tocam, e há muitos anos já, que alguém se lembra quantos anos? Já nem perdemos as contas já, né? Mais de 10 anos fácil, assim, que a gente tem tarde de artes. Não me lembro realmente há quantos anos. Eu me lembro da primeira, mas tudo bem. Então, dia 16, tarde de artes. No dia 23, antevéspera de Natal, nós teremos a presença de uma companheira trabalhadora aqui do centro, a Selma. Estou certo? Né? A Selma vem também com tema livre, e a mesma coisa. Quando nós ouvirmos a Selma falar, a gente vai ver que é uma pessoa que tem na proposta espírita uma proposta de vida. E assim como todos nós, empenhada, vocês vão ver, uma pessoa encantadora. E na última terça-feira do ano, no dia 30, antevéspera de Ano Novo, a Ediclê, uma amiga muito querida, que trabalha aqui na casa há muitos e muitos anos. Trabalhamos já com ela, juntos, diretamente em alguns trabalhos. Hoje a Ediclê coordena, assim como a Selma coordena os trabalhos da sexta-feira à tarde, a Rose está lá com ela, o Marcelo está lá com ela e talvez mais alguém aqui. A Ediclê coordena os trabalhos, junto com o Evandro, os trabalhos da sexta-feira à noite. Também vocês vão ver que é uma pessoa que tem na proposta espírita a sua proposta existencial. Eu acho que vai ser muito legal, que nós vamos gostar muito, né? Então hoje, como sendo a última lição, é aquela que eu deixei ali, numa síntese para nós vermos, açoitando o ar. Bom, antes de tratarmos da lição propriamente dita, assim, das letras da lição, dias atrás, eu ouvi um pedacinho de uma música associada ao Natal, que me fez refletir um monte, uma barbaridade. E eu tenho certeza que todos conhecem. Uma música que foi interpretada pela Simone, e aí tem gente que já sabe qual que é, né? Como é que é a música mesmo? Então é Natal. E o que você fez? E ela continuou cantando. Só que a minha cabeça, minha reflexão ficou parada no e o que você fez? E naquele momento parece que, sabe num filme, quando o mundo meio, as imagens assim, eu entrei numa dimensão sei lá o quê, e eu fiquei, de verdade, comecei a refletir sobre esse ano. De uma maneira como eu nunca tinha feito, porque tradicionalmente a gente faz umas reflexões assim de tempos em tempos. E eu comecei a refletir sobre esse ano. E eu, particularmente, eu tenho a minha história de 2025, como cada um de vocês tem a sua história de 2025. Então, minha proposta aqui não é eu falar da minha história, do que aconteceu, das dificuldades, não é isso, não. E eu fiquei pensando nesse ano de 2025. E eu cheguei à seguinte conclusão. Até mais ou menos eu compartilhei com a Cássia dias atrás. Eu saí, depois dessa reflexão, contente. Porque diante das histórias, das situações, dos dramas, dos envolvimentos que eu tive, eu faço uma reflexão de que eu não causei algo que, sabe, jogar fogo, gasolina no fogo. Diante das situações conflituosas, eu não joguei gasolina no fogo. Foram várias as situações, como deve ter acontecido com a vida de todos vocês. Alguns tiveram doenças, outros tiveram que eu queria usar um termo assim, a despedida de pessoas queridas. Outros tiveram problemas de ordem profissional, financeira. Eu acho que não teve ninguém que teve a sorte, entre aspas, de passar pelo ano
em nuvens, como se tivesse sido um ano lindo, maravilhoso, porque faz parte da nossa vida nesse momento ainda as turbulências. Então, no primeiro momento, eu falei assim, puxa vida, eu não joguei gasolina no fogo. Uma série de situações aconteceram e eu consegui puxar o freio de mão de algumas das minhas tendências e eu fiquei contente com isso. Aí eu fui para a segunda parte. Mas foi sofrido? Foi. Você se desgastou, eu conversando comigo mesmo, você se desgastou fisicamente com tudo que aconteceu? Muito. Teve uma época do ano que eu estava eu tive que ir numa dermatologista, que me deu todas aquelas urticárias, assim. Isso não quer dizer que o meu ano foi pior, foi mais difícil que de ninguém, foi o meu, cada um sabe. Eu tive uma série de situações. E por que eu tive dificuldades físicas, um cansaço extremo? Por que eu tive momentos de abatimento tão grandes? Então, na balança das minhas reflexões, de um lado, algo que me deixou muito satisfeito comigo mesmo. Eu não agravei ainda mais as situações. Falei, nossa, que coisa boa. Que coisa boa, fiquei muito feliz. Mas eu criei dentro de mim uma nova proposta. A nova proposta é que diante dos novos desafios que virão, que é besteira, é ingenuidade pensar que 2000, porque são ciclos, né? A gente faz isso para marcar. Eu pensar que 2026, eu não vou ter desafios. Ai, acabou esse... Nossa, acabou esse... Sabe quando a gente fala assim, ó, fecha a porta de 2025, pega a chave e joga fora, porque eu não quero... Ilusão. São marcos que a gente tem do aniversário, do fim do ano, do casamento que está comemorando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 2 meses, sei lá, 2 meses é uma brincadeirinha aqui, assim. Isso daí é ilusão da nossa parte, achar que acabou essa fase difícil e ó, ufa, me livrei. E agora tudo que eu quero é surfar na onda da vida boa. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Porque a vida vai caminhar, pode ser que até que comece esse ano, mas outro ciclo se iniciará. Então os ciclos eles podem ser pequenos, mínimos, eles podem ser médios, eles podem ser grandes, eles podem durar, às vezes o ciclo dura uma encarnação. Às vezes o ciclo dura o tempo todo que a pessoa, desde o seu nascer até o seu desencarnar. Então eu estou falando particularmente de um ciclo e dando como exemplo, assim, sem dar maiores detalhes. Então, do mesmo jeito que eu fiquei contente, fiquei mesmo contente, satisfeito e agradeço, depois eu falo do eu agradeço. Eu fiquei pensando assim, bom, um novo ciclo há de se iniciar. Novos desafios virão. E qual é a minha proposta? Minha proposta, nessas próximas situações, eu consiga não jogar de novo gasolina no fogo, lenha na fogueira, mas eu consiga um pouquinho mais. Eu consiga não me desgastar tanto. Eu consiga não sofrer fisicamente tanto como eu sofri. Eu consiga não sofrer emocionalmente tanto como eu sofri. E aquelas pessoas que foram desafios nessa minha jornada, que eu tive os momentos que se eu pudesse, eu dava um cutucão assim, falava assim, nossa, eu já não estou dando conta mais, ó, pum! Porque a gente tem vontade de fazer isso de vez em quando, né? Pega e fala assim, ó, pum! Um pequeno empurrão na hora que vem um ônibus enorme. Não, é brincadeira. Mas a gente tem uma vontade de pegar e falar assim, sai de perto de mim. Depois eu oscilei entre não estou dando conta mais dessa pessoa perto de mim e entender que essa pessoa está passando por problemas muito grandes e o que está acontecendo, que um animal ferido, o que ele faz? Sem perceber, ele se protege e ataca. Muitas vezes é isso. Ele se esconde, ele ataca.
Então eu criei uma nova proposta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tenho comigo, alinhado então à lição que a gente tem, que o fato de nós abraçarmos a doutrina espírita implica nós não simplesmente queremos viver a vida aproveitando os momentos bons da vida. E não querer viver a vida sofrendo os momentos difíceis. É mais do que isso. Ser espírita, tornar-se espírita, é viver com lucidez. Ou procurar viver com lucidez. E essa lucidez significa nós analisarmos o contexto, analisarmos o mundo da nossa história, o livro da nossa história, e enxergarmos os pontos positivos e ficarmos contentes conosco, porque a gente consegue ficar contente com o outro. Alguém que se recuperou de uma doença, a gente não fica contente. Alguém que conseguiu um emprego, o filho que conseguiu o primeiro emprego, a gente não fica contente. O filho a filha que vai se casar, o netinho que vai chegar, o filho que vai chegar. Olha quantas situações que a gente tem que a gente fica contente. O final de períodos difíceis, a gente fica contente. No entanto, quando a gente olha para a gente, enorme é a dificuldade de fazermos a autoavaliação e falarmos assim: puxa vida, estou contente comigo mesmo. Porque a gente tem a tendência a achar que isso é orgulho, é uma vaidade muito grande. Porque se eu tiver essa sensação de satisfação pessoal, nossa, eu estou me achando bom demais. Bom, aí é íntimo de cada um de nós. Tem uma reação química emocional que acontece dentro da gente, que pode funcionar muito bem ou pode funcionar muito mal. E aí só o nosso íntimo sabe. Às vezes a gente não percebe na hora, só percebe depois que era a vaidade, que era o orgulho que estava funcionando em tal situação, né? Muito bem, feito isso, qual é a mensagem? Que hoje eu trouxe uma coisa bem direta, bem simples para a gente conversar aqui. A proposta de Paulo, quando ele trouxe a lição que se chama açoitando o ar, é semelhante. Imagine um pugilista, um lutador de boxe, né? Eu sei que ninguém aqui quer ficar machucando nem ferindo ninguém, mas é só uma comparação. Tem razão, tem motivo o lutador de boxe? Qual que é o motivo de existir do lutador de boxe? Entrar no ringue e lutar contra quem? Uma outra pessoa. O que aconteceria se a gente falasse assim: ó, senhor lutador de boxe, você vai lutar aqui parado sozinho, imaginando que tem alguém na tua frente. Ele vai lá, fica fazendo aqueles barulhos assim, né? Lutador de karatê, vai chegar uma hora que ele fala assim: ó, tá bom, cansei de ficar aqui, porque isso aqui não está me levando a nada, porque ele quer ir para o embate. Bom, de maneira semelhante, Paulo de Tarso trouxe isso, que às vezes a gente despende um exercício, um esforço muito grande, e é como se fosse um lutador que está lutando contra o nada, despendendo uma energia gigantesca, mas ele está lutando contra o nada. Por isso que não basta correr sem direção. Correr é melhor do que ficar parado, nesse ponto de vista do movimento. Mas correr com direção não é ainda melhor? Correr com uma proposta, não é só direção no sentido eu vou até lá, é correr com uma proposta, correr com um objetivo, né? A ação cristã, ela deve ser consciente, com um propósito e disciplina, convertendo palavras em atitudes. Então, na interpretação que Emmanuel dá à frase inicial de Paulo, ele escreve isso tudo, para nós ficarmos atentos, para ver se nós não estamos caindo em hábitos que estão enraizados em nós há muito, muito tempo. O hábito de aparecer. Ó, como é que você está? Hoje, deixa eu comentar um negocinho com vocês.
Eu falo que eu vou ser rápido, tudo, já são 3h20. Achei muito interessante. Hoje de manhã, eu tive essa percepção agora de manhã. Fui à padaria, antes de ir para a academia, na natação, né? Hoje nós somos na natação. E aí encontrei um primo com quem eu tenho muito pouco contato. E ele estava com a filhinha do lado. A menina era linda. Nossa, mas que menina linda. Olhei assim, fiquei encantado. Falei, puxou a família. A modéstia não primeiro. Você falou em distante que você não tem contato. Mas o DNA tá rodando ali, ó, independente da distância. Família da moça, né? Exatamente. Você vê que nós estamos cercados de amigos, pessoas que nos impulsam, que nos fortalecem, assim, muito bem. Estou te ajudando a não ser vaidoso. Quando eu entrei, sentei, dei partida e andei, falei assim, olha como é que nós somos. Vai, olha como é que eu sou. A menina é bonita. E se não fosse? Entenderam onde é que eu quero chegar? As questões da vida que nós damos importância, que são as menos importantes. E se ela fosse muito feinha? Eu ia falar de menina feia? Não ia. Ficar quieto. Eu ia ficar quieto, mas... Percebem onde é que eu quero chegar? Então, então deixa eu organizar o raciocínio aqui para vocês estarem junto comigo. Nós estamos muito habituados a valorizarmos excessivamente algumas coisas que são menos bonitas, menos importantes. O bonito ficou na minha cabeça. Não que estar bem não faça parte. Perguntado para o Divaldo, senhor Pinto, já com 90 e tantos anos, 90 anos, Jornal Nacional, fui fazer entrevista com ele lá. O senhor pinta o cabelo? Ele falou, evidentemente. Né? Isso não é vaidade? E ele falou, não é vaidade. Mas eu tenho uma imagem pública e eu quero me apresentar da melhor maneira possível. Lá na química dele, se é verdade ou não, só ele sabe. Então, o estar bem, gostar da imagem que está vendo, etc. e tal, não necessariamente significa alguma coisa, tá dando valor às coisas. Não, isso faz parte, a questão da autoestima. Agora, quanto que nós estamos colocando disso na importância das nossas vidas? Esse é um exemplo pequeno, porque, ainda falando do Divaldo, eu não quero me estender, eu falo e acabo me estendendo, né? Mas é que as ideias vêm aqui, às vezes, muito distantes até do que a gente se propôs a falar. Divaldo disse assim, num vídeo que eu assisti recentemente: nós precisamos ter a coragem de largarmos as coisas que são menos importantes e que nos fazem ficar presos, estarrecidos, fincados, e não nos deixam conquistar essa leveza do ser que nós tanto queremos. Quantas são as situações, é claro que eu estou falando com as minhas palavras aqui, que nós nos sentimos magoados com o que o outro nos fez e a gente não consegue abandonar essa mágoa. A gente caminha e aquilo é uma ferida que fica no nosso peito, e essa ferida ela teria um tempo para cicatrizar, porque quando nós somos machucados, quando a gente se machuca, o corpo físico precisa de um tempo para ele cicatrizar. Quando o nosso sentimento é machucado, cria uma ferida, e nós precisamos de um tempo para isso cicatrizar. Mas se nós pegarmos a ferida do corpo físico e ficarmos ali cutucando, vai demorar para sarar. Se a gente ficar ali cutucando aquilo, e quantas vezes nós ficamos cutucando as feridas emocionais, alimentando. E aí o tempo de sarar, porque eu fui ferido, fiquei triste, fiquei sentido, tá legal, tô indo, tô me recuperando, até que chega uma hora e você fala assim, puxa vida, aquela pessoa lá, começa a entender o espírito. Ele é um espírito que está
perturbado em si mesmo. Por isso que ele está agredindo. E a diferença desse espírito para a leoa que atacou o moço que entrou lá no recinto, no recinto lá dela, é que a leoa é instintiva. O instinto de preservação dela faz com que ela ataque alguém que invadiu o seu território. E aí perguntamos, e nós? Estamos agindo mais para o lado do instinto ou mais para o lado do raciocínio? E aí é que nós temos que fazer, e caímos no começo da nossa fala, da reflexão. De nós não ligarmos, não darmos tanta aparência, tanta importância para a aparência que transmitimos, não só física, não só dos traços físicos. Porque quando nós entramos aqui, nós somos todos espíritos de luz. Aqui você não vê ninguém dando uma resposta torta, aqui no centro. A gente não vê ninguém olhando porque passou na frente e pegou o nosso lugar. A gente não vê... Aqui dentro, nós demonstramos o nosso melhor. E sabe o que eu acho disso? Excelente. Porque o nosso é nosso. Então qual que é o exercício nosso? É sair e tentar fazer como se eu estivesse dentro do centro espírita. É sair e lembrar que eu posso ser lá fora o protótipo, o exercício, sei lá, o atleta do espiritismo. O atleta do espiritismo em mim mesmo. Como é que foi o teu 2025? Como é que tem sido os teus dias? Você, eu, você, nós. Você se viu em alguns momentos açoitando o ar? Fazendo um esforço enorme, mas sem o direcionamento que você gostaria de ter, sem a disciplina que você gostaria de ter e sem a lucidez? Faça uma pequena reflexão. Se você identificou que sim, vou dizer uma coisa: que bom que você identificou, porque eu identifiquei em mim. Que bom, porque a nossa tendência seria assim, ó: eu ainda não sou capaz, eu não posso fazer. Tudo bem, não fui, e vem uma nova oportunidade aí na frente. Porque o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados aflitos, nos explica que as situações difíceis que nós estamos vivendo hoje, elas podem ter uma origem próxima, recente, ou seja, nesta encarnação, e a Carlinha falou disso a semana passada, ou uma origem numa encarnação qualquer anterior, que nós não temos lembrança. E os Espíritos nos dizem que a maior parte das dificuldades que a gente enfrenta é porque nós criamos agora ou é de coisa do passado? Aí a gente fala assim, é de coisa do passado. E não é. A maior parte dos problemas que a gente enfrenta são criados por nós agora, nos relacionamentos no dia a dia. Nos relacionamentos para com o outro e para conosco mesmo, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não traz isso, mas o Evangelho segundo o Espiritismo não nos fica reportando para o passado. Ele explica isso, Kardec explica isso, para nos projetar para o futuro. Porque existem os espíritas que têm a bagagem católica tão grande, porque o católico, de certa maneira, eu estou falando de maneira genérica, não é uma crítica, aqui é um estudo que nós estamos fazendo, ele tem no pecado algo muito grande. O evangélico, se você não está passando por dificuldade, é porque a tua fé é fraca, porque você não tem fé em Deus. E o espírita, sabe qual que é? Porque você fez alguma coisa errada no passado. Então, não importa, eu estou falando só dessas três, não importa qual que é a linha filosófica onde nós estamos, no barco, no trem, no avião que nós estamos, a gente fica projetando para trás. E você sabe quais são, nós sabemos quais são as propostas das três citadas? É a construção do ser que caminha para a sublimação, para a autossublimação. Então é muito comum no meio espírita, é o seguinte: você está passando uma dificuldade muito grande, alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te isso, alguém te aquilo. Alguém chega para você, um espírita, muitas vezes, que trabalha na casa espírita há muitos anos, que já é assim um veterano, e fala assim:
você deve ter feito muita coisa errada para essa pessoa, para ela ter tanta mágoa de você. E pega a gente e joga lá atrás, num processo de culpa enorme. Provavelmente houve uma situação de conflito ali, houve, mas a proposta do Espiritismo não é você ir para trás e ficar remoendo aquelas situações numa culpa muito grande, porque a proposta é: quero me transformar. Então, se houve alguma coisa e eu nem me lembro o que é, eu já não sou mais aquele mesmo de ontem. Eu não sou a mesma pessoa que foi capaz de ter traído, de ter dado uma resposta torta, talvez de ter matado, talvez de ter feito coisas horríveis. Eu não sou mais essa pessoa. Faça a sua autorreflexão. Porque se nós ficarmos navegando nesses mares do passado, nós nos afundamos em pensamentos depressivos, tristes, onde a nossa autoestima ela vai lá embaixo. Nós somos seres em regeneração. Então eu não sou mais aquele que foi capaz de, e eu nem sei o que é. Mas você sabe do que você é capaz. Você é capaz de esforçar-se para ser melhor, de esforçar-se para manter-se lúcido, de não jogar gasolina no fogo. E ainda assim, se você passou por uma situação e conseguiu não piorar, se você foi vítima de ataque e conseguiu não piorar, mas sofreu demasiadamente, e eu não estou me fazendo como modelo de nada, porque eu contei para vocês com todo o coração, nós somos capazes de falar assim: Deus, obrigado por tanto aprendizado. Se eu não tivesse passado por essas dores, eu não seria o novo. Se eu não tivesse passado por todos esses obstáculos, eu não teria tido a oportunidade do exercício. E eu estou saindo com cicatrizes? Eu estou. Porque isso machuca, mas eu estou saindo com cicatrizes que estão se curando cada vez mais facilmente, rapidamente, não facilmente. A proposta do Espiritismo é uma proposta progressista, de vida em construção. E a lucidez é aquela característica em que a gente olha e fala assim: talvez não tenha sido o meu melhor, puxa vida, foi muito bom, mas eu crio propostas para frente. Então, o ano de 2026, quando nós virarmos o reloginho lá, solta fogos, todo mundo se abraça, vai vestido de branco porque quer paz, de dourado porque quer dinheiro, come lentilha porque vai trazer não sei o quê, come arroz, essas balangandanga toda que na verdade são crendices, mas é legal, tudo bem, mas o relógio passa e não mudou nada no relógio, mas o tempo todo nós podemos trabalhar esses ciclos que ficam na gente. Então, como a nossa última proposta de hoje, de estudos, eu gostaria de trazer muito para vocês essa mensagem de que nós somos, o que Jesus espera da gente não é o culto à dor, não é o culto ao passado, não é o culto ao sofrimento, porque dores, sofrimentos são consequências dos equívocos. Mas qual que é a proposta existencial? É a da libertação, a da leveza. Nós vamos conseguir construir em 2026? Eu espero que sim. Mas a gente tem que ter os pés no chão de que alguns passos nós vamos dar e em muitos passos nós vamos tropeçar. E Pedro não tropeçou. Você imagina, você está lado a lado com Jesus, ter vivido vários anos com Jesus, e de repente cai a tua ficha que você, a única coisa, quer dizer, não foi, desculpe, um dos fatos mais marcantes da tua vida é que você negou 3 vezes Jesus. Imaginemos qual deve ter sido o esforço de Pedro, porque quando a gente lê o Evangelho, está numa página aquilo lá, você lê uma página, acabou, leu. Quanto tempo será que Pedro precisou para se recompor e se recompôs? E Judas? E Judas? Já pensou? Sem falar de outros tantos.
E Paulo de Tarso, que pelas suas mãos, quem leu Paulo Estevão sabe que ele foi um tirano para os cristãos, mas a gente não consegue traduzir as milhares de mortes que, por meio de seus decretos, ocorreram. E ele se reconstruiu. Então, nós também. Mas o que foi que nós fizemos? Na hora que chegar a oportunidade de alguém te fazer alguma coisa, me fazer alguma coisa e a gente perdoar, a gente não vai saber muitas vezes. Mas a proposta é essa. Bom, e é isso que eu trouxe para vocês. Tinha até pensado em fazer uma dinâmica, mas o tempo não vai nos permitir. Quem sabe no final de 2026 para 2027, eu vou deixar anotado aqui. Tá? Então vamos encerrar o ciclo de maneira boa. Não foi do jeito que eu queria? Nós temos tudo para fazer. Então, nessa nossa prece final, pode começar, Felipe. Gostaria de convidá-los a fazer uma viagem íntima, de olhos fechados, se assim você quiser, ao seu íntimo. E pensar um pouco nessa trajetória, que é apenas uma parte de nossa vida, do ano que se passou. Às vezes o jovem não consegue encontrar uma proposta de viver diante de tantas turbulências. O adulto, ele se sente desmotivado diante de tantas dificuldades, tantos desafios. E o idoso, ele pergunta: qual é a razão de viver se eu já não tenho as forças do passado? O que farei eu agora? O que Deus, o que Jesus esperam de mim? Não tenha dúvida, meu amigo, minha amiga, que para todos nós, não importa o momento, o trabalho do Espírito sempre está à nossa frente. Nós almejamos muito pelas alegrias, mas é graças às dificuldades, graças às pedras do caminho, graças aos machucados, às feridas, que nós nos refazemos, que nós nos transformamos. Então, se o teu ano foi um ano de bênçãos significativas, de muita coisa boa, agradeça a Deus. Oh, meu Pai amado, obrigado por tantas coisas boas, ou por essas coisas boas que me aconteceram. Se teu ano foi um ano de dificuldades, oh, meu Pai amado, foi difícil. Talvez esteja sendo ainda difícil. Talvez eu esteja aqui calado, mas o meu coração, ele se aperta. Mas eu sei que é a oportunidade de refazer. Obrigado por esses momentos que estão me permitindo não simplesmente açoitar o ar, mas no bom sentido da palavra, combater o eu mesmo, o eu interior, que talvez ainda tenha algumas tendências menos felizes. E assim, meus amigos e minhas amigas, nós encerramos com muito carinho e muito grato a todos vocês o nosso ciclo de estudos de 2025, com a presença dos nossos convidados nas próximas semanas. Muito contentes com a presença de vocês, desejando que esse final de semana, esse final de ano, seja um final de ano de encontros, de boas lembranças, talvez de saudade,
mas que sempre o nosso coração se sinta acolhido e que Ele possa também acolher. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Jesus.